Lemmy, the Ace of Spades, aqui agora no Sonzeira nas Orelhas. Fala aí, rapaziada, beleza pura? Aqui é Rato vos falando em mais um episódio do Sonzeira nas Orelhas. Depois desse final de semana eletrizante e fantástico que tivemos aqui após o primeiro Sunset Rock do condomínio Vila Dáquera. Vou ainda montar um material para mostrar para vocês o que foi que aconteceu aqui. Foi espetacular com Fierce Eagles, Grunge 40 e Rockier. E aguardem por mais alguma coisa aqui no YouTube e também aqui no Instagram, beleza? Ian Fraser Kilmister nasceu em Stoke-on-Trent, Inglaterra, em 1945 e consta que ele nasceu até com um tímpano estourado. Ficou imortalizado como Lemmy Kilmister, um dos caras mais autênticos do nosso rock and roll, o nosso Ace of Spades, um dos roqueirões clássicos de todos os tempos. Uma verdadeira lenda. No início sua vida foi bem simples, né? Assim como de todos nós, mortais. Logo aos 3 meses, sua mãe se divorciou do seu primeiro casamento. Aos 10 anos, foi morar numa fazenda, fruto do segundo relacionamento da sua mãe. E foi daí que surgiu seu gosto pelo rock and roll. Já que não tinha porra nenhuma para fazer nesse lugar, Lemmy passava as tardes escutando a rádio BBC. Começou a tocar guitarra aos 16 anos após ver uma apresentação dos Beatles. E por essa paixão, ele começou a desenvolver a música. Nesse período ele teve empregos temporários, como montaria em cavalos, numa empresa, não parava em nenhum lugar, mas também a música não era sua profissão. Aos 17 anos, Lemmy mudou-se para Manchester com um amigo, para viver a sua autenticidade. Mulheres, bebidas, drogas e rock and roll, que perdurou a vida toda. Dava-se início à sua polêmica vida. Lemmy se sentia no seu meio ambiente. Nesse meio tempo, Lemmy se envolveu com uma garota chamada Cat, de apenas 15 anos. E desse relacionamento surgiu seu primeiro filho, Sean, que foi entregue para a doação. Lemmy nunca mais os viu. E ele se apaixonou ali pela noitada, né? E gostaria realmente de ser um músico ou tocar em bandas. E foi pulando de galho em galho, nada dando certo, que ele caiu numa banda chamada Rocking Vickers, que basicamente tocavam covers. Talvez o seu primeiro trabalho como músico. Foi aí que Lemmy conheceu Ronnie Woods, antes mesmo de ele integrar o Rolling Stones. Ronnie Woods tocava numa banda chamada The Byrds. Da amizade com Ronnie Woods e os The Byrds, surgiu a indicação de Lemmy ser roadie de nada mais nada menos Jimi Hendrix. Roadie é uma espécie de técnico de equipamento, de som, de produções que acompanha as bandas em turnês. Mas segundo Lemmy, era para comprar droga para o Jimi Hendrix mesmo. Por algum tempo vivendo esse tipo de trabalho envolvido com sexo, drogas e rock and roll, Lemmy conheceu um cara chamado Dick Mick Davis, que o levou para talvez o seu primeiro grande trabalho de expressão, a banda Hawkwind, em 1971. Mas lá nunca foi um mar de rosas. Ele e o vocalista dessa banda, Dave Brock, viviam trocando farpas, arrumando confusão. E as constantes trocas de músicos e membros da banda, envolvidos todos eles com LSD, speed,
entorpecentes, barbitúrios e tudo mais, sinalizavam que dali não ia sair nada. Foi durante esse processo, algum sucesso e alguns álbuns gravados foi que Leme assumiu o baixo para tocar como se fosse uma guitarra base, além de tentar ser vocalista, mais um problema. Como Leme não suportava mais a banda e a banda não suportava mais Leme, precisaria acontecer algo para que tchau para todo mundo. E aconteceu. Em um tour pelo Canadá que a banda estava fazendo, Leme foi preso na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos portando anfetamina. Aí foi tudo que eles queriam. Sem nada mais a esclarecer para ele, Leme, você fica aí, nós estamos vazando embora, largar ele lá. Leme não se importou muito, porque ele vivia daquilo, né? Ele gostava de uma mulher, ele gostava de um uísque, gostava de umas balinhas. E após ele resolver esses problemas, foi então que ele resolveu, vou montar minha banda. Isso ocorreu em 1975. Foi o começo do legado do Motorhead, que poderia ter se chamado Bastards, mas ele foi convencido que não era um nome legal. Motorhead foi baseada na última música que Leme fez junto com o Hawkwind, que nunca foi gravada. A raiva dos integrantes da Hawkwind era tão grande que ela foi proibida de ser tocada por eles em qualquer evento que eles fossem. Ao longo da sua vida, Leme conviveu com polêmicas. Ele nunca escondeu o seu vício em drogas, em Jack Daniels e mulheres. Aliás, ele disse ter dormido com mais de 1000 mulheres. Outra grande polêmica na vida de Leme foi a fixação que ele teve pela Segunda Guerra Mundial, a sua história e a sua política. Ele era um grande colecionador de armas e itens. Isso lhe causou muitos problemas, pois ele foi acusado de fazer apologia ao nazismo. Porém, ele sempre fez questão de dizer que era apenas um admirador e colecionador de artefatos envoltos da Segunda Guerra. Apesar de frequentemente Leme utilizar a cruz de ferro e o cap característico que era da SS nazista. Inclusive na Alemanha ele foi indiciado em 2008 por crime de apologia ao nazismo após aparecer em um show por lá com esse cap. Aliás, na Alemanha é crime qualquer manifestação, indicação, citação dessa natureza. Mas posso dizer que como um roqueiro clássico, Leme viveu no limite tudo o que ele gostaria de fazer e tudo o que ele fez, apesar de todas essas polêmicas. Leme morreu em dezembro de 2015 devido a complicações de um câncer de próstata, de uma insuficiência cardíaca e de uma diabetes que ele já havia desenvolvido há muito tempo. Eu nunca fui um apreciador do Motorhead, apesar de ter boas músicas na época. Porém, em 2011, no Rock in Rio, eu tive a oportunidade de vê-los no palco numa apresentação estrondosa e passei a ser um dos fãs. Eu voltaria novamente a ter uma outra oportunidade em 2015 no Monsters of Rock, porém o show foi cancelado porque Leme passou mal aqui no Brasil um pouco antes dele falecer. Sem dúvida, Leme é uma das figuras, uma das personalidades que podemos classificar como uma lenda no rock and roll, um daqueles últimos roqueirões clássicos, classe A, classe especial. Uma pena, mas o que fica marcado são suas polêmicas, a sua música, o seu legado na história do rock and roll. Rapaziada, muito obrigado por estar aqui novamente. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, metam o dedão no like aí, deixe seu comentário para ajudar a gente a crescer no YouTube, beleza? Go with the flow e até a próxima.